Toda a minha vida eu já entreguei ao meu Jesus. Sou templo e morada do Espírito Santo de luz. Já renunciei tudo que eu tinha e era. Já não faço planos e nem posso agir, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu fizer é porque Ele já me ordenou. Onde eu pôr a planta dos meus pés, Ele está na direção. Ele me sustenta, Ele me conduz, Ele me ajuda a carregar a cruz. Em todos os momentos eu dependo inteiramente de Jesus. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abro a minha boca e Ele fala aos corações, estendo as mãos e Ele abençoa. O Espírito de Deus está sobre mim e a cada dia Ele me aperfeiçoa. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abro a minha boca e Ele fala aos corações, estendo as mãos e Ele abençoa. O Espírito de Deus está sobre mim e a cada dia Ele me aperfeiçoa. Aleluias! O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre você. É Ele quem nos capacita. Não há mais tristeza em meu coração, não há mais espaço para a solidão. Jesus vive em mim e o mal não toca o meu coração. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abro minha boca e Ele fala aos corações, estendo as mãos e Ele abençoa. O Espírito de Deus está sobre mim e a cada dia Ele me aperfeiçoa. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abro a minha boca e Ele fala aos corações, estendo as mãos e Ele abençoa. O Espírito de Deus está sobre mim e a cada dia Ele me aperfeiçoa. E a cada dia Ele nos aperfeiçoa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Queridos, se coloquem em pé. Isaías 51, versículo 1 e 2. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque ele era único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, nessa noite, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a sua palavra, qual nós temos lido, e iremos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, transmitir ao seu povo aqui nessa noite. Em nome de Jesus, fale conosco, usa a minha vida, para que a tua palavra seja, Senhor, entregue e chegue aos corações aqui, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesta noite, o tema que eu dei
para esta mensagem, por ser um culto das irmãs, dirigido pelas irmãs, mas glória a Deus por todos os varões aqui presentes, adorando o Senhor, né? Eu dei o seguinte tema: olhai para Sara, vossa mãe. Nós estamos acostumados muito a ouvir do nosso pai, né? Nosso pai Abraão, o pai na fé de todos os crentes. E a gente não está muito acostumado a ouvir falar que a gente tem uma mãe também na fé, né? Então, em relação aos irmãos, nós estamos em vantagem, né? Porque nós temos mãe espiritual na fé e temos pai. Os irmãos só têm Abraão, né? Mas tá bom. Glória a Jesus. Olhai para Sara, vossa mãe. Frequentemente nós encontramos nas páginas da palavra de Deus a recomendação para nós olhar para algo, olhar para alguém, mas não é um simples olhar, né? Tipo assim, aquele ditado que as pessoas têm, aquele ficou olhando com aquele zóio de peixe morto. Não é um simples olhar, é um olhar que considera. Quando a palavra de Deus diz para nós olhar, deve ser um olhar que considera, um olhar que traz uma lição de vida para nós, um olhar que traz um despertar, que traz um consolo, que traz um exortar. Então, nessa noite, eu quero convidar vocês para nós olharem para a vida desta mulher e considerarmos algumas coisas. Sara não tem uma história independente. A história desta mulher está entrelaçada com a vida e a história de seu marido, de seu esposo Abraão. Então, vamos falar também. Precisaremos passar por ele para chegarmos na vida desta mulher também. Mas, mesmo assim, esta mulher, ela reflete. A sua vida, a sua história, reflete até os nossos dias uma experiência profunda do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus. Então, ao nós meditarmos na história, na vida dessa mulher, você permita que os seus olhos vá um pouco além, naquilo que Deus realmente está querendo falar com o povo, ao pedir a eles, ao falar com eles, que eles olhassem para o Pai, olhassem para a rocha, né, que eles foram cortados, e para o poço que eles foram cavados. Quando Deus pediu para que eles olhassem para Abraão, olhassem para Sara, Deus queria que eles enxergassem o poder, a misericórdia e tudo o que o Senhor fez na vida deste casal. Então, quando Deus falou essa palavra aqui pelo profeta Isaías, Deus estava falando com o povo cativo de Judá. Os irmãos todos sabem, nós sabemos que eles ficaram cativos, foram levados cativos, e ficaram ali por 70 anos no cativeiro que nós conhecemos como cativeiro babilônico, o povo de Judá, né? E eles ficaram ali, então, 70 anos, como nós sabemos. É muito tempo, né, irmãos, para estar em cativeiro, né? Para nós é muito tempo. Mas Deus tinha seus planos, Deus tinha seus propósitos em todas essas coisas. Lá no cativeiro, Deus, ele tinha um pequeno grupo de fiéis que buscava a justiça, que buscava ao Senhor. Como nós lemos aqui no versículo 1, que diz: ouvi-me vós que procurais a justiça e que buscais ao Senhor. Então, em meio àquela desolação que eles viviam, né, em meio àquela situação que a nação vivia, cativa ali, o Senhor tinha um povo que buscava a justiça, que procurava a justiça e que buscava ao Senhor. Deus tinha lá no cativeiro este pequeno grupo de fiéis, assim como Deus sempre teve
em todos os tempos da história, Deus sempre teve e Deus sempre terá os seus fiéis na terra. Em todas as épocas, Deus sempre teve aqueles que permaneceram fiéis a Ele e aos seus mandamentos. Até nos últimos dias, até eu acho que foi pastor Fernando que falou, né? Que a palavra de Deus, ele citou isso, que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina, não suportarão ouvir a verdade. Então, se não suportarão, é porque haverá pessoas, né? Pregando a verdade, falando a verdade. Haverá um grupo, nem que pequeno, de fiéis ao Senhor, de fiéis a Deus. Pastor Cleilson falou aqui na terça-feira que os verdadeiros cristãos estão em extinção, né? E quanto mais o tempo vai passando, mais em extinção os verdadeiros crentes vão ficando, né? Que até, humanamente falando, quando a gente olha para o mundo, para as coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, humanamente falando, a gente pensa, meu Deus, parece que a igreja verdadeira ela vai afundar, ela vai sumir do mapa, porque as pessoas estão cada vez mais distante da verdade do evangelho, né? As igrejas estão cada vez mais distante da verdade do evangelho, mas podemos descansar no Senhor, irmãos, que os fiéis sempre vão existir. Eu quero ser uma dessas, e vocês? Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor estava ali falando para aquele pequeno grupo de irmãos, de fiéis ali no cativeiro, que se sentiam intimidados, se sentiam com medo, até mesmo de acabar a nação ali, de tão pequeno que era o grupo que era fiel ali ao Senhor. Eles estavam passando por um momento de crise. Ouvimos falar bastante de crise no último final de semana, né? Na nossa festa. E as crises na Bíblia são muito mais presentes do que a gente imagina, né? Se a festa fosse continuar, né, pastor? Tinha texto aí de crise aí até por muito tempo, né? Porque é uma realidade, as crises entre o povo de Deus sempre existiu, mas Deus sempre presente, cuidando, guardando, protegendo, livrando. Então, neste momento, o Senhor estava usando, então, o profeta Isaías para falar com esses irmãos. E ele recorre, Deus recorre à própria história deles e os convida a olharem para trás, lá para a origem deles. Como que foi que eles vieram a surgir como nação? Então Deus diz para eles que eles deviam olhar para Abraão e olhar para Sara, no versículo 2. Eles deviam olhar para os pais deles, para as suas origens. Para quê? Para se apegarem no poder, na misericórdia, na fidelidade de Deus, para atravessarem aqueles anos amargos de cativeiro. Mas foi nesses anos amargos também que surgiram e vieram as profecias sobre a salvação que chegaria a todo mundo, que veio se cumprir em Jesus, o Filho de Deus. Então o Senhor recorreu a eles e o Senhor diz: olhem para Abraão. Quem era Abraão? Quem era Abraão? O Senhor diz assim: Abraão era um. Abraão era único.
Abraão era sozinho quando Deus falando, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Abraão era um único homem. E Deus o chamou, o abençoou e o multiplicou. Se nós olharmos para a vida de Abraão, nós vamos, quando nós lemos a história de Abraão, nós vamos ver que o pai de todos os crentes na fé, ele também cometeu falhas em sua caminhada. Ele também falhou. Abraão, por 2 vezes, ele omitiu a verdade sobre Sara, não dizendo ser ela sua mulher. Ele falhou. Eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente precisa encerrar 9 horas. Os irmãos conhecem. Mesmo Abraão tendo recebido a promessa de Deus, que teria um filho, ele aceitou a sugestão de Sara para ter um filho com Agar. Os irmãos também conhecem. Sara chegou para Abraão e falou o seguinte: marido, já que eu não tenho filhos, eu tenho aqui na minha casa uma escrava. E o que é que você acha de nós termos filhos através dela? E Abraão falou: opa, topo. Concordo. Mesmo tendo recebido a promessa de Deus, que Deus havia falado com ele, que teria um filho. Abraão falhou também na sua caminhada com Deus. Quando a palavra de Deus diz para nós olhar para Sara, quando nós recorremos à sua história, nós encontramos o quê? Que ela saiu de Ur dos Caldeus a peregrinar com seu marido para uma terra desconhecida. O que mais nós sabemos sobre Sara? Sara era estéril. Gênesis 11, versículo 30. E para piorar ainda um pouquinho mais a situação, ela já estava ficando velhinha. E as possibilidades de ter filhos ia cada vez se extinguindo mais. Ela também foi uma mulher que cometeu erros. Em sua busca em realizar seus próprios sonhos, ela projetou uma maneira de conceder um herdeiro a Abraão do seu próprio jeito. Ela também errou, ela também falhou. Como eu já disse aqui, né, Sara já estava ficando bem idosa, era uma mulher estéril, mas ela tinha um sonho, ela tinha um desejo na sua vida de dar um herdeiro ao seu esposo. Então ela projetou ter um filho, que Abraão tivesse um filho com a sua escrava. Nós encontramos que quando Sara tinha 90 anos de idade, o Senhor apareceu novamente a Abraão e lhe prometeu um filho. Novamente Deus fala. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe abençoou, e Deus também disse: Sara, sua mulher, não mais se chamará Sarai, mas seu nome será Sara, pois abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. E Abraão e Sara riram disso quando o Senhor falou. Mas quando o Senhor diz para esse povo, que nós lemos aqui, olhem para eles, o Senhor está dizendo: vejam
que mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as dificuldades, mesmo Abraão sendo mesmo Abraão tendo falhado na sua caminhada comigo, mesmo Sara sendo uma mulher estéril, mesmo Sara já tendo 90 anos de idade, contra todas essas situações, o meu poder operou e hoje vocês existem. A minha misericórdia, a minha fidelidade na vida deles não se afastou. E mesmo apesar de todas essas coisas, mesmo ele sendo apenas um homem, e ela sendo uma mulher do jeito que era, eu não abençoei? Eu não multipliquei? Vocês não estão aqui? Eles deveriam se encorajar a olhar para trás, para a história dos seus ancestrais, e saber que se Deus tem o poder de apenas um homem fazer uma nação, e de uma mulher estéril e idosa trazer muitas pessoas ao mundo, Deus não poderia restaurar ali aquele pequeno grupo de pessoas que estavam ali naquele cativeiro e deles ainda fazer uma grande nação. Muitas vezes, quando nós lemos as histórias bíblicas, nós paramos nos personagens. Nós paramos em Davi, nós paramos em Daniel, nós paramos nos homens dentro da fornalha, e nós visualizamos aquilo ali e não vemos quem está por trás desses homens. Quem é que faz, quem é que tem o poder, quem é que tem autoridade, quem é que pode abençoar a partir do nada? É Deus. É Ele que pode fazer. Então, eles deviam recorrer a isso e se encorajar. E ver que Deus tem o poder nas suas mãos, e a história, o passado, presente, futuro, está nas mãos de Deus, e Ele se encarrega de cumprir. Ele se encarrega de cumprir todos os seus planos e todos os seus propósitos. O povo dizia, não, nós vamos nos acabar, nós vamos morrer aqui. Deus falava, vocês vão sair daqui. Eu vou tirar vocês daqui, vocês ainda vão retornar, vocês ainda vão ser uma grande nação, porque eu, o Senhor, estou falando. Então, nossos olhos devem chegar nessas coisas, irmãos. Nossos olhos devem ir além e visualizar essas coisas. Porque nós hoje devemos olhar, eu coloquei olhar para Sara. Porque nós devemos olhar para Abraão. Porque nós somos os filhos espirituais da fé. Nós somos os filhos espirituais de Abraão. Nós somos filhas espirituais de Sara. Porque o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 13, versículo 6, falando às mulheres ali, apropriadamente ele aponta Sara como a mãe de todas as mulheres cristãs, de todas as mulheres crentes, e ele diz que nós nos tornamos filhas de Sara. Porque nós devemos hoje olhar para eles, porque nós somos filhos espirituais, nós somos a verdadeira descendência espiritual de Abraão e de Sara. Gálatas 3, versículo 7, o apóstolo Paulo diz isso, que nós somos sim os filhos espirituais da fé de Abraão. Porque essa promessa de Deus chegou até nós. João Batista disse aos judeus de sua época, no capítulo 3 de Mateus, versículo 9, quando eles batiam no peito, nós somos filhos de Abraão e tal. E João Batista olhou para ele, rapaz, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E nós estamos aqui. Imagine, irmãos,
Se o pai da fé era uma pedreira, né? Era uma rocha, Deus não poderia fazer isso. Nós estamos aqui nesta noite porque somos a descendência espiritual através de Jesus. Porque nós devemos olhar para Sara, irmãs. Porque assim como Deus chamou a Sara, também nos chamou. Esta bênção, esta promessa, ela chegou a todos nós. Versículo 5 diz assim: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação e os meus braços dominarão os povos. Esta bênção chegou a toda a humanidade. Aleluia, Senhor. Assim como o Senhor chamou a Sara, Ele também tem nos chamado. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 2, que Deus tem nos chamado e Ele tem nos abençoado com toda as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E se você abrir a sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, está dizendo que Ele nos escolheu. No versículo 5 está dizendo que Ele nos predestinou. No versículo 5 ainda está dizendo que Ele nos adotou. No versículo 7 está dizendo que Ele nos redimiu, que Ele nos comprou com o seu sangue. No versículo 7 está dizendo que Ele nos remiu, Ele perdoou os nossos pecados. O que poderá dar errado na nossa história? Se Deus já operou todos os processos. O processo de Abraão e Sara foi chamar, abençoar e multiplicar. E Deus fez isso até o fim. Os filhos segundo a carne deste casal estão lá em Israel. O propósito de Deus permaneceu por todos os séculos e os anos. Agora, os processos da bênção da igreja, é esse que está escrito aqui. Esse é o processo das bênçãos que Deus preparou para a igreja, para nós. Deus dá outras bênçãos? Dá. Tem dado para mim. Deus tem multiplicado na minha vida. Eu sei que tem multiplicado as bênçãos financeiras na vida de vocês também. Mas o propósito do Evangelho, o processo de Deus é esse. E nós temos mais ainda. Romanos capítulo 8, eu não vou ler. Mas Deus já garantiu a nossa história. E se Ele foi fiel no passado, Ele é fiel hoje. Ele é fiel no presente. Ele é fiel no futuro. E a nossa vida, a nossa história está guardada em Deus. No Senhor. Não devemos temer, como aqui, no versículo 7, o Senhor disse: ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Isto é semelhante para vocês, irmãos? Não devemos nos amedrontar. A nossa história está nas mãos de Deus.
E eu sei que muitas vezes, principalmente nós, mulheres, somos mais sensíveis, somos mais fracas, né? Temos muitas vezes um emocional que se comove mais rápido. Às vezes a gente teme muitas coisas. A gente se apavora com o que nós vemos aí no nosso dia a dia. Mas olha, Deus está falando conosco. Não temam o opróbrio dos homens. Vocês que buscam a justiça, vocês que buscam o meu nome, que buscam a mim, não temas, porque eu tenho a história nas mãos. O controle de todas as coisas. Embora muitas vezes na nossa caminhada também cometemos erros, agimos em nosso próprio nome e nos esquecemos das promessas de Deus. Muitas vezes pagamos o preço também por causa das nossas ações. Que muitas vezes, né, irmãs, a gente quer fazer e acontecer, né? Vocês são assim não, né? E às vezes pagamos o preço disso também. Mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da nossa vida. Mesmo quando nós erramos, a misericórdia, a fidelidade de Deus nos acolhe, cuida de nós. Deus está cuidando de você, da sua vida. Deus está cuidando da sua história. O que poderá dar errado, né? A mana Sandra falou aqui na abertura do culto, né? Temos enfrentado essa crise que tem se levantado aí. Covid tem apavorado e continua, né? Apavorando muitas pessoas. O que pode dar errado na nossa história, irmãos? Se Deus já fechou o processo de Deus na nossa vida. Ele nos chamou, nos predestinou, nos escolheu, nos adotou, nos perdoou, pagou o preço dos nossos pecados, nos amou. Primeiro, né, pastor? Primeira coisa que Deus fez nesse processo foi nos amar. E Ele vai concluir esse processo na glorificação, na vinda de Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, buscar o seu povo, esses que são os fiéis, que mesmo em meio às adversidades dos nossos dias, não teme. Não teme o que pode acontecer, o que os homens podem fazer. O último processo a se realizar na nossa vida é este, a nossa glorificação. Então, eu quero deixar essa palavra de encorajamento para vocês, irmãs. Olhai para Sara, vossa mãe. Deus foi fiel na vida desta mulher. Deus é fiel na nossa vida também. A nossa vida, a nossa história, está tudo nas mãos do Senhor. E nada pode mudar e alterar o propósito e o plano que Deus estabeleceu para nós. Esta é a segurança que nós temos em Jesus, o Filho de Deus, aquele que nós aguardamos dos céus para nos levar para estarmos juntamente com o Senhor. O mundo aí fora pode ficar desnorteado. O mundo aí fora pode ficar perdido. Não saber para que direção caminhar, quem ouvir, o que fazer. Mas o remanescente fiel de Deus, que hoje somos nós, podem recorrer à sua palavra, à sua fidelidade e à sua misericórdia e descansar nesse Deus que tudo pode.